Estamos indo para Atos capítulo 5 essa manhã. Nós estamos, para quem está nos visitando, nós estamos numa série de mensagem do livro de Atos, que nós chamamos de testemunhas. Tá? Essa aí é uma arte do nosso irmão Ciro, ali, o maior desenhista de Niterói. E a gente está contando toda a história, os principais capítulos do livro de Atos, sem escolher. Estamos passando um por um, e é um desafio, porque Atos capítulo 5, né, ao que nós vamos falar hoje, por um momento eu falei, acho que eu vou pular esse capítulo, eu vou direto para o capítulo 6, eu não vou passar por esse negócio não, porque isso aqui é um problema, irmão. Mas, como a gente não pode escolher, né, se está na Bíblia, está escrito para o nosso aproveito, então a gente vai passar pelo capítulo 5, e eu percebi que, apesar de ser desafiador o texto, talvez seja uma forma, essa manhã, da gente, claro, aprender sobre o que Deus quer falar com isso, com a igreja. Eu também queria que essa manhã você aprendesse a enxergar a Bíblia, a interpretar a Bíblia com algumas ferramentas mais robustas, para que você não fique refém da interpretação de outras pessoas. E também essa coisa de moral da história, que isso é horrível na Bíblia. Você apresentar uma história, qual é a moral da história? Davi tacou a pedra no Golias, qual é a moral da história? Você tem que ser corajoso. Não tem nada a ver sobre isso, tem outra história por trás daquilo. E Atos capítulo 5 também tem um pano de fundo muito maior do que a própria história em si, e é o que nós vamos mergulhar essa manhã. Nós vimos semana passada de que Atos conta a história da igreja, o surgimento da igreja. A igreja, irmãos, está crescendo. A igreja está vivendo momentos assim mágicos. A gente olha para isso aqui e fala, meu Deus, será que é possível viver isso de novo? A unidade, as pessoas tinham tudo em comum, as pessoas ofertavam, as pessoas estavam juntas, a igreja crescia, debaixo de perseguição, em situações precárias, dificuldade, a igreja crescia. E o que eu vejo na igreja primitiva é esse comprometimento com a necessidade do irmão. Então, antes de entrar na mensagem, eu vou fazer um paralelo aqui para que você possa entender o que vai acontecer na história. Em 2024, né, o Brasil presenciou as chuvas lá no Rio Grande do Sul. E foi uma tragédia, uma comoção nacional. Você vê pessoas que perderam absolutamente tudo, uma história de vida. Imagina, você passa anos financiando uma casa, 30 anos pela Caixa, coisa que você vai pagando com muito sacrifício. Um dia, irmão, vem e acaba com tudo. Destrói tudo o que você tem, os móveis que tanto você sonhou, toda a lembrança familiar. Isso foi a tragédia da chuva de 2024 no Rio Grande do Sul. E quando aparece alguma situação como essa, a gente vê que o povo brasileiro é um povo solidário, né? É um povo que se une. Você via caminhões, carretas chegando com água, com roupa, pessoas querendo ajudar, pessoas se mobilizando. Eu lembro que Carlão, que eu acho que não está aqui hoje, está lá atrás, Carlão está lá no Kids ajudando. Poxa, veio, na época fizemos campanha de água, botava lá na Cruz Vermelha, levava roupa. A igreja se mobilizou e via milhares e milhares de pessoas se mobilizando. Mas junto com as pessoas do bem, também vêm as pessoas do mal. Pessoas que querem surfar na onda. Pessoas que querem surfar na desgraça dos outros. Pessoas que querem se promover diante da desgraça do outro. Eu vou pegar aqui, a foto do cidadão está aí, porque é público, né? Está no jornal, no G1. Nego Di, né? O apelido, o nome, não sei, artístico. Nego Di disse que doou 1 milhão para a campanha durante as enchentes do Rio Grande do Sul. Mas o Ministério Público investigou e viu que foi só R$100. Olha que vergonha. O cara vem a público, vai para a internet e fala, olha, eu estou comovido, meus irmãos do Rio Grande do Sul, eu estou tirando R$1 milhão do meu bolso. O que ele fez? Ele pegou um comprovante de R$100, mandou lá para o designer dele, o cara fez um Photoshop no comprovante dele e botou R$1 milhão. Né? E ali ele surfou, as pessoas curtiram, vários comentários, cara, sensacional, eu queria ser como o Nego Di, eu queria ser como ele, eu queria poder doar. E aí a investigação chegou e descobriu que, na verdade, ele deu R$100, porque ele quis surfar na desgraça dos outros, se promover, né, ganhar mais seguidores, ganhar mais likes. Essa história que nós vamos ver hoje é parecida com a história do Nego Di. Só que o pior
Isso aconteceu dentro da igreja, né? E quando eu falo dentro da igreja, eu não falo do ambiente religioso, eu estou falando que isso acontece num ambiente onde a presença de Deus, a santidade de Deus se faz presente. Eu quero te convidar para a leitura de Atos capítulo 4, e nós vamos lendo a partir do versículo 34 até o capítulo 5, alguns versículos mais à frente. Tá? Acompanha comigo a leitura. Não havia pessoas necessitadas entre eles, está falando da igreja, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e a colocavam no bolso dos apóstolos. Não, aos pés dos apóstolos, irmão. Isso não virou relógio nem carro. Que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Bem, Lucas ele vai trazer uma história positiva. Olha, existe um homem, o José, que é o Barnabé, ele vendeu sua propriedade e colocou aos pés dos apóstolos para que os apóstolos pudessem distribuir conforme a necessidade dos irmãos. Isso é muito bom, isso é excelente. Agora ele vai trazer a história ruim. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, igualzinho José fez no versículo anterior. Só que ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você permitiu, olha essa expressão, irmão, como você permitiu Satanás encher o seu coração e mentir ao Espírito Santo? Ela não o pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, então entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-na morta, levaram-no e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Até eu estou com vontade de ir embora, irmão. Estou com medo. Mas olha só, brincadeiras à parte, é uma história seríssima. Seríssima. E é importante eu já começar pontuando aqui que o assunto aqui não é dinheiro. O assunto aqui não é oferta, não é dízimo, o que você possa chamar. Não tem nada a ver com dinheiro. O assunto aqui é por que você disse que entregou tal valor e, na verdade, entregou outro. Por que você quer se promover em cima da igreja? Por que você quer parecer piedoso? Por que você quer parecer uma pessoa que você não é? É isso que é o centro do assunto aqui. Para que algumas pessoas não falem: vai falar de dinheiro, o pastor vai botar terror em dinheiro para terminar a obra, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com dinheiro, irmão. Não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. O assunto aqui é por que você mentiu ao Espírito Santo. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Vamos entrar nessa história. Eu quero pegar aqui um quadro de um homem chamado Oliver Cromwell, né, que foi um grande líder político da Inglaterra. Ele pediu para pintar a sua imagem e o primeiro artista pintou ele como se fosse uma pessoa perfeita. E ele cunhou uma frase que até hoje é muito falada, que disse assim, pinta-me como eu sou, com verrugas e tudo. Era um cara muito feio, com muitas cicatrizes, muitas verrugas na cara.
e ele não aceitou um quadro perfeito. O que eu vejo com Atos capítulo 5 é um Deus que não pinta a história de uma igreja perfeita. Não é um Deus que está pintando a história de uma igreja e tirando ali as verrugas, as cicatrizes, mas é um Deus que faz questão de expor as falhas do seu povo e da sua igreja. Deus faz questão de expor as falhas, não é para envergonhar alguém, não é para humilhar alguém, mas as falhas do outro me fazem refletir a maneira certa de andar. Quando eu vejo a exposição de alguém, né, eu acho que a única palavra que deve nos caber não é, olha só o que ele fez, mas é assim, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Que tal coisa não me acometa no meu coração, que o meu coração não esteja cheio disso, para que eu não venha a errar, como outras pessoas erraram, pessoas que caminham com a gente, pessoas que foram anterior a gente. Deus está pintando a história da igreja com os seus erros e com os seus acertos. E Ananias e Safira é uma lição, é um aprendizado, é algo que Deus permitiu que fosse registrado no livro de Atos, para que eu e você pudéssemos entender um princípio que Deus não negocia. Porque a gente sabe que o pai da mentira, irmão, é Satanás, é o diabo. Onde existe mentira, irmão, existe problema, porque existe legalidade para Satanás atuar, e Deus não vai permitir que Satanás tenha legalidade na sua igreja. Deus é o Deus da sua igreja, Deus é o Senhor da sua igreja. E Deus aqui está resguardando um princípio muito sério. Agora, vamos entender essa história, para que a gente não venha cair no erro de entendê-la de forma errada e levar muito para o legalismo. Então, a história me fala de duas pessoas que foram fulminadas da igreja. Existe uma problemática aqui. Qual é a problemática? Nós estamos na graça. Nós não estamos mais na lei. E se nós estamos na graça, como é que pessoas estão sendo fulminadas, como acontecia no Antigo Testamento? Nós temos diversos episódios de pessoas que morreram no Antigo Testamento, porque brincaram com Deus, porque mentiram, porque desprezaram a Deus. Só que, se nós estamos na graça, e a graça é amor, a graça é um Deus que recebe, é um Deus que perdoa, como é que ainda essas coisas estão acontecendo no tempo da graça? E existe um risco de nós vivermos uma polarização dentro das Escrituras. Uma do legalismo. Deus mata pessoas que mentem. Deus pune pessoas. Deus é um Deus irado, é um Deus que está matando pessoas. A ira de Deus foi descarregada em Jesus Cristo, nós já sabemos disso. Os nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo. Mas existe uma forma errada de ler a Bíblia, que formam pessoas legalistas, dizendo, olha, Deus mata, Deus vai levar para a sepultura, olha, o seu pecado, e leva tudo para o âmbito dali. Nós sabemos que o pecado por si só já gera morte. Mas muitas pessoas ainda atribuem a um Deus perverso, um Deus exigente, um Deus que mata pessoas. E por outro lado, nós vamos ver um antinomismo, que seriam aquela hipergraça. Não, Deus tolera tudo, Deus recebe tudo, Deus permite tudo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? É meu lindo, minha linda, meu lindo, minha linda, meu lindo, meu lindo. Não funciona, a gente sabe que isso também não é assim. Porque é pai, irmão, e se é pai, pai cuida, pai disciplina, pai diz não, pai intervém. Então também não é nem um Deus severo, que está, né, pronto para bater, para disciplinar e punir, e também não é aquele pai bobão, né, que permite tudo. Existe um equilíbrio aqui, e a história de Ananias e Safira é o equilíbrio para o tempo da graça. Para a gente entender essa história de maneira mais completa, eu vim trazer aqui 3 palavras que vão te entender a você interpretar toda a Bíblia. São 3 palavras que você precisa guardar para qualquer história, que vai te fazer compreender de forma plena a Bíblia, ao invés de você olhar uma história isolada e falar qual é o moral dessa história, que se chama contexto, conteúdo e conexões. É algo que eu aprendi com um professor meu que marcou minha vida e me fez interpretar ou entender a Bíblia de uma forma muito, muito mais plena
e que realmente as peças se encaixam dentro de uma grande história. Porque Ananias e Safira, vista sem contexto, sem conteúdo e sem conexões, é uma história difícil de se entender. Duas pessoas no tempo da graça sendo fulminadas, tinha pessoas que cometeram um erro pior do que eles. Pessoas fizeram coisa muito pior, pessoas ainda continuam fazendo coisas muito piores. Por que não acontece a mesma coisa? Mas quando a gente vai para o contexto, conteúdo e conexões, a gente acaba entendendo o porquê dessa história estar aqui registrada do jeito que foi. Então, eu vou falar do contexto, tá? A igreja de Atos, ela é a continuidade da história do povo de Deus. Ou seja, o Antigo Testamento se conecta no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta para o tempo que estava por vir, que é o tempo da graça. O próprio apóstolo vai dizer que o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, era apenas uma sombra do que estava por vir. A sombra é algo imperfeito. Pela sombra você entende o formato, mas você não sabe a essência. Então, o Antigo Testamento eram sombras, ele estava apontando para algo maior. E a igreja de Atos está dentro desse contexto que é a própria história do povo de Deus. E a história do povo de Deus, ela é sustentada em alguns pilares. Eu coloquei aqui como leis, aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai, o sacerdote, que era o intermediário entre o povo e Deus, na antiga aliança, ninguém poderia falar, Senhor, eu entro na tua presença, morre. Tá? Alguém tem que entrar na presença de Deus por você. Alguém é um representante de Deus em seu lugar. E os rituais, que são as cerimônias de sacrifícios e tudo mais. Isso é um resumo da antiga aliança. Esse sistema religioso de sacerdote, rituais e leis, com o tempo foi banalizado. E o próprio Jesus, quando ele veio e caminha, né, como eu e você, como homem, como humano, ele confrontou um sistema religioso, porque a lei foi dada por Deus. O sacerdote foi uma instituição por Deus. E os rituais também foi uma instituição dada por Deus, mas apontava para algo maior. Aquilo apontava para a obra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai ser o nosso intermediário entre Deus e os homens, né, Jesus. Jesus agora vai cumprir na cruz o sacrifício perfeito, e Jesus vai cumprir a lei em nosso lugar. Então Jesus veio e denunciou um sistema religioso que fez desses pilares, a qual Deus instituiu em Êxodo Levítico, e transformou isso numa carga religiosa. Eu vou trazer alguns versículos que o próprio Jesus teve embate caloroso. Irmão, Jesus nunca discutiu com um ladrão, uma prostituta, mas Jesus discutia muito com os líderes religiosos, que banalizaram tudo aquilo que foi instituído por Deus como uma forma de apontar para a obra de Jesus Cristo. Olha aqui, Mateus, aqui no capítulo, não anotei o capítulo, mas enfim, depois você procura. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Jesus veio, irmão, denunciar um sistema religioso. Jesus veio criticar a forma como a autoridade religiosa interpretava aquilo que deveria apontar para Cristo e fez aquilo uma carga de exploração financeira, fez aquilo uma carga de exploração religiosa. A religião devorava a casa da viúva, arrancava todo o dinheiro que ela tinha. A religião colocava peso em cima das pessoas que se tornava impossível, ou seja, eles não permitiam que pessoas entrassem, tinham comunhão com Deus, porque a carga era gigantesca. Não sei se você sabe hoje, além dos 10 mandamentos, a religião judaica tem 613 mandamentos. E Deuteronômio 28 vai dizer que quem pecar um mandamento
se torna culpado de todos eles. Você imagina, irmão, você todos os dias acordar e ter que guardar 613 mandamentos. E se você pecar em um, é como se você tivesse pecado todos. É impossível se sentir aceito por Deus. Mas as autoridades religiosas não faziam isso, colocavam cargas e cargas e cargas em cima das pessoas, ao ponto de que as pessoas não tinham mais esperança em Deus. Eu tirei foto aqui de uma placa de um elevador, que não fui eu que tirei, tá, irmão? Peguei na internet. Lá em Nova York, tem a maior comunidade judaica do mundo. Existe um elevador que no sábado ele para em todos os andares, porque, para você entender a loucura da religião, você apertar o botão do elevador é trabalho. E sábado é proibido trabalhar. Imagina, irmão, você não pode fazer um movimento de apertar um botão do elevador porque é trabalho. Então é o elevador Shabá, é o elevador que para em todos os andares, para que se alguém estiver hospedado em um hotel, no sábado, ele possa, se ele estiver lá no 15º, irmão, ele vai parar no 1, no 2, no 3, no 4, até chegar ao 15, porque ele não pode fazer trabalho esse dia. E isso, irmão, nunca foi ideia de Deus. Isso nunca foi ideia de Deus. Olha o que Jesus vai dizer, diante de toda essa problemática do Shabá, do sábado. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso Jesus está usando para quem? Para a religião, irmão. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão sobrecarregadas de tanta lei. E Jesus está dizendo, ó, vocês que estão cansados desse sistema religioso, venham a mim que eu tenho descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse termo jugo, irmão, cada rabino tinha um jugo. Não sei se você já percebeu na Bíblia que um paralítico era curado e ele estava carregando uma maca. E aí os fariseus falavam o seguinte, quem te autorizou a carregar a maca? Porque é sábado e não pode carregar a cama, porque é trabalho. Mas cada rabino tinha um jugo, ou seja, existe uma escola que diz que você pode carregar a cama desde que seja 200 metros. Outros vão dizer que você não pode carregar nada, nenhuma sacola. Outros podem dizer que você pode carregar uma sacola até 500 metros. E se você tiver que lavar a mão, será que a mão vai até o antebraço, vai até os punhos? Será que lavar a mão lava em cima, embaixo, debaixo das unhas? Essa era a discussão religiosa. E aquilo, irmão, aquilo estava destruindo a fé das pessoas. E Jesus está dizendo, ó, vem aqui, ó, não é nada disso, eu tenho descanso para vocês. O meu jugo não tem nada a ver com o jugo dos fariseus. Você lembra de um episódio que Jesus cospe no chão e faz barro e passa no olho do cego? Você lembra desse episódio? Eu nunca entendi porque Jesus cuspiu aquilo, parecia uma coisa mística. Mas quando eu fui estudar os rabinos, sabe o que eu percebi? Que no sábado era proibido cuspir no chão, porque cuspir no chão, o seu cuspe fazia barro, e fazer barro era trabalho. Então sábado é proibido cuspir no chão, porque o seu cuspe gera barro, e barro é trabalho. E sabe o que Jesus faz? Cospe no chão no sábado, e pega aquele cuspe e cura. Tudo que a religião proibia fazer, Jesus fazia. Não pode fazer barro no sábado? Eu vou fazer, eu vou cuspir, vou fazer e vou curar. Porque não é isso que Deus falou. Isso é um sistema religioso pesado que está destruindo a vida do povo de Deus. E Jesus veio denunciar. Jesus veio desfazer a carga religiosa. Então, Antigo Testamento, templo era a presença de Deus, sacerdote, um intermediário, rituais, sacrifício. Isso foi uma instituição dada por Deus, mas que foi banalizado ao longo do tempo. Jesus, no templo, derruba as bancas, porque o templo se tornou um lugar de arrecadação financeira. João Batista está pregando no deserto, por quê? Porque Deus não está falando mais no templo, irmão. Deus já não está no templo há muito tempo. Os intermediários, os sacerdotes, ao invés de facilitar o acesso do povo a Deus, estava dificultando, vendendo o carneiro mais caro. Não, você tem que comprar daqui. O templo virou, na verdade, um shopping, irmão, para que você pudesse comprar as coisas, para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. E Deus nunca exigiu isso. Deus nunca exigiu isso. Ele sempre pediu um coração. Então perceba que foi Deus que instituiu o templo? Foi
Foi Deus que instituiu o sacerdócio? Foi. Foi Deus que instituiu os rituais? Sim. Mas tudo isso, Deus sempre falou, eu quero um coração. Levítico 19:2 vai dizer, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, eu sou santo. Vá para o templo, mas vá em santidade. E santidade, irmão, é você buscar arrependimento dos seus pecados. É você reconhecer a sua natureza falha e dizer, Senhor, eu quero ser parecido contigo. Senhor, eu preciso, eu quero te obedecer, eu quero ter um coração, né, segundo o seu coração. Então, desde Levítico, desde a antiga aliança, Deus nunca quis rituais isolados. Deus nunca quis a religião pela religiosidade. Deus instituiu, sim, processos de templo, sacerdócio e rituais, mas Ele sempre disse, eu quero um coração puro por trás disso. Eu quero um coração que busca a santidade. E na nova aliança, o que muda? Bem, o templo agora passa de ser um lugar físico e se torna o nosso coração. Não existe mais um intermediário, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que nos leva à presença de Deus, e o sacrifício foi cumprido na própria obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todo esse sistema do Antigo Testamento, ele foi abolido em Cristo. Jesus é o fim da lei. Ele cumpre a lei e ele é o fim da lei. Não existe mais um lugar para você se achar Deus. Deus se faz presente em todos os corações que o recebem mediante arrependimento e fé na obra de Jesus Cristo. Você não precisa mais de um intermediário para falar com Deus. Você pode falar com Deus agora no seu exato lugar. E você não precisa mais fazer oferendas para que Deus perdoe seus pecados, porque Cristo é o sacrifício perfeito. É o sacrifício perfeito. E Jesus veio exatamente instaurar esse novo tempo, que é o tempo da graça. Mas perceba que algo permanece como na antiga aliança. Sabe o que é? Santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, e ele vai citar Levítico, o versículo que a gente falou, sede santos, porque eu sou santo. Então a gente precisa entender, esse é o contexto. Havia um contexto instaurado lá em Levítico, isso foi banalizado, Cristo vem, institui uma nova forma de se relacionar com Deus, as pessoas entenderam, isso não existe mais, a gente pode fazer outras coisas no sábado, a gente não precisa mais de um templo, a gente não precisa mais de sacrifício e nem de sacerdócio. Parece a gente hoje, porque um tempo atrás a igreja também era um lugar que exigia coisas que Deus nunca exigiu. Né? Não pode jogar futebol, não pode ir para a praia. Né? Ontem a gente foi alguns amigos foram consagrados na Catedral da Assembleia, e eles mesmos estavam falando, a Assembleia por muito tempo dizia que televisão era pecado, teatro era pecado, né? A bola era o ovo do demônio do futebol, né? Essas coisas que a igreja oprimiu. E aí a gente foi livre disso tudo. E sabe qual é o risco? Da gente agora fazer o que quiser. Isso é religiosidade. Isso não tem nada a ver. Muitas coisas não têm nada a ver. Mas a santidade permanece como um princípio de Deus. A santidade permanece como um princípio de Deus. Os rituais acabaram, as leis foram cumpridas, os ritos não precisam mais. O sábado não é daquela forma a qual ensinaram ao povo judeu, é completamente diferente. Ok, vamos viver a nossa vida, vamos nos divertir, o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave, mas a santidade ainda continua como uma prerrogativa para aqueles que andam com o Senhor. A santidade continua como um princípio de aliança. Esse foi o contexto. E qual é o conteúdo agora aqui? O que você olha para Ananias e Safira, essa história? Qual é o conteúdo principal aqui? Bem, o conteúdo não é o apóstolo Pedro, nem a Ananias e Safira. O personagem principal é aquele que veio lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo. O Espírito Santo agora não visita a igreja, o Espírito Santo agora não faz visitações, ele faz morada permanente. No Antigo Testamento você vai ver visitações do Espírito Santo. Sansão era visitado pelo Espírito Santo e fazia o que fazia.
né, o Espírito Santo visitava Davi, o inspirava a escrever. O Espírito Santo fazia visitações e habitava em lugares fixos. A glória do Senhor estava no tabernáculo, a glória do Senhor estava no templo, a glória do Senhor estava na arca, mas na nova aliança, a glória do Senhor está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. Então, o personagem principal aqui é o Espírito Santo, que agora habita dentro de nós. O Espírito Santo é a presença de Deus. Não é mais o tabernáculo, não é mais o templo, agora o Espírito Santo está na igreja de Jesus. E nós somos a igreja não é um prédio, a igreja somos nós, é a comunidade dos discípulos de Jesus. E isso é muito importante a gente entender, porque isso nunca havia acontecido na história. Deus estava ou no lugar, ou Deus estava visitando pessoas. Mas a partir da obra de Jesus Cristo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, é presença constante. E é importante a gente fechar isso aqui, porque isso nos ensina uma pergunta: na presença de quem a gente vive o nosso dia a dia? Eu já trouxe esse exemplo aqui. A gente, quando era criança e a gente estava em algum ambiente, se os nossos pais não estivessem lá, a gente tinha um comportamento. E se os nossos pais estivessem naquele lugar, nós tínhamos outro comportamento. Porque o seu pai está ali, a sua mãe está lá, e você sabe que você não pode falar qualquer coisa. Então, mais uma vez, não é no âmbito do medo, tá? Porque o nosso Deus é um Deus bom, irmão. Nosso Deus é um Pai amoroso. Mas o conteúdo aqui é o seguinte: o Espírito Santo, irmão, agora mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus, o Deus Santo, ele decidiu morar dentro de você. E isso não pode ser desprezado por nós. Eu sou daquela época, eu falo esse exemplo direto. Você está dentro da igreja, fala um palavrão e fala: caramba, eu falei um palavrão dentro da igreja. É a mesma coisa de falar fora. Ah, eu não posso te mostrar isso aqui porque eu estou dentro da igreja. Vamos lá para fora que eu vou te mostrar. É a mesma coisa. Não, eu não posso ter essa conversa com você aqui porque eu estou dentro da igreja. Vamos lá, que depois eu te conto. O Espírito Santo não está nesse ambiente, irmão. Nessa estrutura, o Espírito Santo está dentro de nós. E nós precisamos entender que nós vivemos na presença de um Deus santo. Um Deus santo. Bem, essa história faz conexões? Isso foi a primeira vez que aconteceu? Claro que não. Claro que não. E nós vamos chamar isso de arquétipos. Arquétipos é um modelo a qual Deus tem feito na história. Arquétipos são histórias que viram modelo. Então, Levítico capítulo 10, quando eu leio Ananias e Safira, automaticamente eu vou me lembrar de Levítico capítulo 10. O que houve em Levítico capítulo 10? Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão. O que foi? Deus instituiu o tabernáculo era onde a presença de Deus estaria, e Moisés queria entrar no tabernáculo. Deus falou para Moisés: você não vai entrar, quem vai entrar é só o pessoal da tribo ali, os filhos de Arão, e a descendência dele. E os filhos de Arão foram escolhidos para estarem na presença de Deus. E a Bíblia diz que houve uma festa por causa dos tabernáculos, e os filhos de Arão, Nadab e Ariú, eles entraram embriagados, irmão, na presença de Deus. Tomou um pileque, irmão, ficou bebão. Entrou na presença de Deus, eles se esqueceram, irmão. Na presença de quem eles estão entrando bêbado, irmão? Isso aqui virou bagunça. E o que acontece? Eles entram embriagados na presença de Deus e eles são fulminados, porque não guardaram a santidade. 1 Samuel, capítulo 4, os filhos de Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli zombavam, desprezaram a presença de Deus. Entravam no Santo dos Santos como tivesse, irmão, entrando no bar e pedindo uma cerveja. E a Bíblia diz que eles foram mortos. Adão e Eva não foram mortos fisicamente, mas foi um arquétipo de duas pessoas que desprezaram a santidade de Deus e foram expulsos da sua presença. E a gente também tem o episódio de Uzá. A arca está voltando para Jerusalém,
Em carroças, Deus já havia instituído que a arca só poderia andar nos ombros dos levitas. Ela está numa carroça, o boi tropeça, a arca vai cair, Uzá bota a mão na arca e é fulminado na hora. E Deus mais uma vez mostrando, eu sou santo. Vocês não vão fazer do jeito que vocês querem, as coisas vão fazer do jeito que eu quero. Parece, irmão, uma mensagem pesada para um domingo de manhã. Falar de pessoas que morreram, pessoas que foram fulminadas. Mas, na verdade, irmão, isso é uma mensagem de graça. Porque o fato de saber que Deus está agindo no meio da igreja mostra o quanto Deus ama a sua igreja e não vai permitir, irmão, que Satanás fique falando no meio da sua igreja. Essa não é uma mensagem para que você saia daqui dizendo, meu Deus, que horror, meu Deus, quanto legalismo, meu Deus, que Deus ruim, mas é uma mensagem que Deus está mandando para a sua igreja, dizendo, olha, não brinque com o pecado. Porque tudo que o pecado toca, ele mata, irmão. Não foi Deus que matou esses homens, irmão. Foram pecados que eles cometeram diante de um Deus santo, numa igreja que estava vivendo um momento de santidade. E o recado de Deus é, não brinca com essas coisas, não. Por mais que hoje você e eu não vamos morrer, não vamos ser fulminados, não vamos cair duros aqui para alguém retirar os nossos corpos, mas o recado de Deus para a sua igreja é o seguinte, tudo que o pecado toca, ele destrói. Quando nós vivemos um pecado dentro da nossa família é destruída. Quando nós brincamos com o pecado dentro do nosso lar, o nosso lar é destruído. Os nossos filhos são destruídos por causa de pecado. Quando nós banalizamos o pecado, eu coloquei no grupo uma matéria que, cara, eu fiquei assustado. Um menino de 14 anos começou a se relacionar com uma menina de 8 anos que conheceu um joguinho online. O garoto ficou tão enlouquecido pela garota, com 14 anos. Queria um dinheiro para ir lá, não sei, para o Mato Grosso, onde a garota morava. O pai não deu, o garoto pegou a arma e matou a família toda. E a polícia descobriu que ele estava investigando como sacar FGTS de pessoas mortas. Matou o pai para pegar um dinheiro, para visitar uma garota, que provavelmente não vai dar em nada. Mas é o pecado que entra e que toca e que mata e que destrói. E aqui eu começo a ver quantas e quantas pessoas, quantas e quantas famílias foram destruídas porque esqueceram que estavam vivendo na presença do eterno Deus. Desprezaram a santidade, flertaram com o engano, flertaram com o pecado, abriram a porta, porque eles fizeram isso de forma consciente. Eu não estou falando daquele erro que você faz sem saber. Eu estou falando daquele erro que a gente faz consciente, eu vou fazer isso. E eu não quero nem saber se Deus gosta ou não gosta. E domingo a gente vem para cá e participa da ceia, e levanta as mãos, e adora, e faz, e volta para o nosso pecado, e vive uma vida toda embolada de mentira. E o recado de Deus com Ananias e Safira é, olha só, isso vai destruir a sua casa, isso vai destruir a sua vida, isso vai te levar para um lugar de vergonha. Não brinque com o pecado, porque tudo que o pecado toca, ele destrói. Então, o que Deus ainda está pedindo de nós? Não, Ele não quer mais sacrifícios. Não, Deus não quer que você guarde mais o sábado. Não, Deus não quer agora que você não cuspa no chão e não faça lama no sábado. Deus não está mais proibindo você apertar um botão de elevador. Não, essas coisas ficaram para trás. Mas Deus ainda quer de nós santidade. Santidade. Um Deus amoroso, um Deus santo, que nos recebe, que nos perdoa. Meu Deus perdoa qualquer pecado. A Bíblia diz que aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Mas o pecado, eu estou falando do pecado, não aquele erro que todos nós cometemos, eu estou falando do pecado agora na dinâmica, daquele lugar que a gente volta consciente. Para o engano, para a mentira, para o jeito. E a gente fala, eu vou viver isso. Eu sei que Deus não gosta, eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar fazendo de qualquer jeito. E o que Deus está dizendo, olha só, isso vai destruir a sua vida. Isso vai destruir a sua vida. Eu quero que você fique de pé comigo, eu quero encerrar essa mensagem com essa frase, Charles Spurgeon.
Ele vai dizer que a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Estamos salvos, irmão, amém? Estamos salvos pela obra de Jesus Cristo. Isso não é mérito seu, não é mérito meu, isso é obra de Jesus Cristo. Nós temos livre acesso a Deus. Deus é um Deus bondoso, Deus nos recebe, Deus nos perdoa, Deus é paciente, Deus é longânimo. Deus não retribui muitas das vezes as nossas falhas, porque Ele é bom. Meu irmão, nosso Deus é um Deus bom. É um Deus bom. Mas é um Deus que ainda está dizendo, sede santo, porque eu sou santo. Busque a santificação. E a santificação nada mais é do que a gente entender o quanto nós precisamos nos desposar do velho homem e vivermos uma nova natureza. Buscarmos sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E a marca de Jesus Cristo é a santidade. A marca de Jesus Cristo é a obediência ao Senhor. É uma vida íntegra. Sabe, que essa manhã, eu e você, nós possamos chorar pelos nossos pecados. Mas não é um choro de um pecado que Deus não aceita. Não, Deus te recebe, mas é um choro com a gente mesmo. Dizendo, eu preciso romper. Não dá mais para continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. E eu quero falar exatamente com você. Sabe que essa manhã ainda carrega as algemas do pecado. E quando eu falo pecado, irmão, eu não estou falando de regrinhas morais. Eu estou falando daquele erro que você sabe que vai destruir a sua vida e a sua família. Aquela vida dupla. Aquela história que você está contando que não é verdade, aquele vício nas madrugadas de pornografia. Mais uma vez, não é legalismo, irmão. Isso é o zelo de Deus com a nossa vida. O que Deus está dizendo para mim e para você é, se afaste disso, porque isso vai destruir você. Não é simplesmente Deus odeia e Deus vai matar. Não é esse o discurso. O recado de Deus em Atos capítulo 5 é, não brinque com o pecado, porque o pecado mata. O pecado destrói. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então essa manhã é uma manhã onde nós precisamos colocar pontos finais em algumas coisas. Algumas mentiras essa manhã precisam ser colocadas pontos finais com coragem. E dizer, eu não aceito mais essa vida dupla. Eu não aceito mais estar em ambiente onde a presença de Deus não está. Eu não aceito mais estar presos a vícios e grilhões, porque não foi isso que Deus me deu. Ele me deu vida em abundância. Ele me deu uma vida santa. E eu quero viver uma vida em santidade. E santidade, irmão, é caminhar para a vida. É caminhar para um lugar que todos nós queremos estar, um lugar de descanso. Onde a presença de Deus cumpre promessas. E eu quero lembrar você que Deus tem grandíssimas e preciosas promessas para você, para sua casa e para sua família. Onde você será bendito quando entrar, bendito quando sair. Que Deus vai fazer uma obra, que Deus vai exaltar a sua casa. E se você hoje está chorando por causa de um pecado cometido, eu quero também falar uma promessa de Deus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nosso Deus é poderoso, irmão, para transformar. Não há cadeias e grilhões que Ele não possa quebrar. Mas não se contente em viver uma vida de mentiras. Uma vida encharcada no pecado. Viva a verdade, porque a verdade ela vai te guardar. A verdade ela vai te exaltar. Quantos de nós, irmão, muitas das vezes recorremos a caminhos que parecem ser os caminhos mais fáceis. Mas, irmão, andar com Deus é o melhor caminho. Andar com Deus é o melhor caminho. E Atos capítulo 5 é um lembrete para mim e para você essa manhã. Escolha sempre andar com Deus. Escolha sempre ouvir do Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Só Deus tem palavras de vida eterna. E hoje Deus quer curar você. Hoje Deus quer libertar você.
Hoje Deus quer trazer um tempo novo sobre a sua casa, sobre a sua família. Um tempo, mas que exige de nós uma decisão e um posicionamento. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo das minhas vaidades. Eu sou discípulo, eu sou filho amado do Senhor. E eu vivo somente por Ele e para Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Pai, que seja uma manhã de posicionamentos, Pai. Todos nós, não existe melhores e piores, não existe os que são mais ou menos. Todos nós, essa manhã, precisamos nos posicionar diante de situações que nós sabemos que precisam e demandam de uma decisão hoje. Pai, que essa mensagem não entre em nossos corações como uma mensagem legalista, mas como uma mensagem de posicionamento. A quem nós queremos viver, na presença de quem nós queremos viver. E se Tu és um Deus santo, Pai, nós queremos buscar a santidade. Se Tu és um Deus santo, Pai, nos ensina que a gente possa aprender a viver a Sua santidade, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai, as nossas fraquezas, porque nós ainda erramos e falhamos, mas que essa manhã seja uma manhã de graça, uma manhã de restauração, uma manhã de perdão, de libertação, Pai. Pai, quantas pessoas ainda estão algemadas, estão presas, acorrentadas, a desejos, Pai, que não correspondem à Sua vontade. Pai, a palavras que não correspondem às Suas promessas. Senhor, essa manhã nós queremos nos libertar de tudo isso e nós queremos viver somente para Ti. Pai, guarda os casamentos, as famílias, que a mentira não entre dentro da nossa casa. Pai, que os nossos corações estejam cativos um ao outro, que Satanás não venha destruir aquilo que o Senhor abençoou. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, nos desperta, Pai, para que possamos buscar uma vida santa, porque é exatamente isso que o Senhor tem para nos dar, uma vida santa, uma vida reta aos Teus olhos, porque nesse lugar existe fartura de alegria, é nesse lugar, Pai, que existe bênçãos sem medidas, e nós queremos estar nesse lugar, Pai, onde a Tua presença, ela se faz real e abundante em nossas vidas. Pai, ser com cada um que essa manhã chegou diante da Tua presença, pelos méritos de Jesus Cristo, pedindo perdão, pedindo libertação, pedindo uma nova chance, Pai. E nós sabemos que em Ti nós encontramos graça, favor e misericórdia. Que possamos sair daqui conscientes do quanto o Senhor nos ama, mas do quanto o Senhor quer de nós santidade também. Assim, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Escreva
Por uns instantes, declare isso. Enquanto nós declaramos esse atributo comunicável do Senhor, nós somos santificados. O nosso espírito é santificado. Oh Senhor, santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia vai dizer que ele foi o Cordeiro perfeito, um Deus santo. Cristo, na sua perfeição, foi considerado o sacrifício perfeito. Então essa manhã a gente sempre dá uma ênfase na ceia, mas que você pudesse pegar esse pão e que essa manhã você pudesse entender a santidade de Deus. O corpo de Cristo foi a santidade de Deus que foi despedaçada por nós. Um Deus que não tinha pecado. Um Deus sem pecado. Um homem sem pecado, Cristo, que entregou um corpo santo para que hoje nós pudéssemos ser livres do pecado. É por isso que Deus não aceita o pecado. Porque Ele morreu para que nós pudéssemos ser livres do pecado. E quando você comer esse pão, lembre-se, um Deus santo veio em carne, andou em santidade, morreu por nós, para que eu e você não pudéssemos mais ser livres do pecado, porque o pecado nos leva à destruição, à morte, mas Ele veio nos dar vida, e vida em abundância. Então participe do pão, e receba a vida de Deus, receba a vida de Deus. Os nossos pecados crucificaram Jesus, mas a santidade dele nos permitiu que nós fôssemos abençoados. Se eu e você nós somos abençoados, é porque ele foi santo, é porque ele é santo, é porque ele é santo. Só podemos ser abençoados porque ele é santo. E talvez, se você ainda não entendeu essa mensagem, dizer, eu não tenho condição, eu erro, todos nós erramos. E a aliança que Ele constituiu com nós diz o seguinte: se você, em dado momento da sua vida, for infiel, eu permaneço fiel a você. Deus permanece fiel. E qual é a chave para quando a gente errar? Porque vamos errar, irmão. A chave é uma só: arrependimento. Arrependimento é voltar-se para a aliança e dizer, Senhor, eu falhei, Senhor, eu errei, Senhor, fortaleça o meu coração, porque eu não quero mais, Senhor, ferir tua santidade. Senhor, eu não quero mais ferir tua santidade. Conserta o meu coração, me dê um coração segundo o teu coração, me dê um coração forte, que aprenda a dizer não para aquilo que deve ser dito não, e diga sim para aquilo que deve ser dito sim. A santidade é isso, irmão. É a gente descansar numa aliança que nos assegura no amor de Deus, mesmo nas nossas falhas. Mas essa aliança tem uma chave que é arrependimento. Então, irmão, se arrependa, que possamos essa manhã nos arrepender sem vergonha, sem orgulho, e dizer, Senhor, eu falhei, eu errei, mas eu estou aqui, porque eu creio que o teu Espírito em mim pode trazer vida, pode trazer restauração. E Deus é especialista, irmão, em dizer que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Que você possa participar do sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado e nos garante livre acesso a Deus.